Olá, muito boa noite para todo mundo. Bebendo na generosa fonte da sabedência dos velhos boiadeiros e da experiência dos pioneiros, a comitiva do Terra Viva DBO na TV está encarregada da prazerosa missão de chamar os companheiros e companheiras desta freguesia hospitaleira para começar mais uma função novidadeira e já anuncia a recitação da prosa brideira do dia. Mesmo sendo especialista na função de criar e engordar o gado, na hora de apresentar a boiada no mercado, é sempre bom o companheiro pecuarista ouvir a opinião de um especialista neste riscado. Pois então, a mesma atenção deve ser dispensada na hora de fazer os casamentos e programar os cruzamentos na fazenda. E para resolver essa precisão, o Terra Viva DBO na TV criou e apresenta agora a nossa sessão Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio lá de Carlos Chagas, nas Minas Gerais, mandada pelo nosso companheiro pecuarista Paulo Márcio. Ele tem lá na fazenda uma bezerrada F1 Braford com Nelore e está querendo saber qual a melhor opção de touro para inseminar essas fêmeas. Pois então, agora eu saio de banda e também vou prestar atenção no que é que o Zadra vai falar. Olá, Paulo. Boa pergunta. Essas fêmeas que você tem filhas de Braford com Nelore são, eu apelidei essas fêmeas de fêmeas 31. São fêmeas de um animal que é 5/8 ou 62% de sangue europeu. Como ele transmite metade para os filhos, quando cruzado com uma zebuína, as filhas terão apenas 31% de sangue europeu. Então eu as apelidei de fêmeas 31. Essas fêmeas são muito adaptadas. São 70% de sangue zebuíno, ou seja, são bem tropicais. Excelentes fêmeas com boa habilidade materna e também precocidade intermediária entre o zebu e um animal meio sangue. Elas vão entrar no cio aí com 18 a 20 meses, vão ter 300 quilos, vão estar entrando no cio. São excepcionais fêmeas. O que jogar em cima? Como vocês sabem, eu sempre recomendo o uso de uma terceira raça gerando heterose, conquanto que a gente tenha adaptabilidade nos filhos. Para tanto, eu recomendo as raças adaptadas, seja Bonsmara, Caracu ou Senepol. A primeira opção seria o Bonsmara, por quê? Porque ele é um animal com um metabolismo mais alto que os outros animais, que o Senepol e que o Caracu. E esse metabolismo vai muito bem sobre essa fêmea azeboada, fazendo novamente um animal de pelo zero com heterose máxima, já que estamos usando um taurino adaptado, né? Um taurino africano. Então, primeira opção é Bonsmara. Outras opções, Senepol ou Caracu também, você terá 100% de heterose com pelo zero, ok? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo! O seu Zé Vicente está indo na frente sozinho para maliciar e limpar o caminho e ficou de tocar o berrante para avisar quando a boiada pudesse seguir adiante. E a gente aproveita então essa parada ligeira para fazer um intervalo na nossa lida faladeira, mas não vai demorar nada para a função ser retomada. Aguarde! Em 2022, o Brasil vendeu para a China 1.230.000 toneladas de carne bovina, com um fortíssimo crescimento de 71% em relação ao resultado que tinha sido registrado no ano retrasado. O dinheiro recebido pelos exportadores brasileiros somou 7.951 bilhões, praticamente dobrando de um ano para o outro. Aí, não mais que de repente, apareceu um caso de falsa vaca louca num boiarado lá no interior do estado do Pará. E o resultado é que já faz 22 dias que os embarques de carne daqui para o gigante lá do Oriente Distante estão parados. O motivo é um acordo que o Brasil fez com o governo chinês lá no já distante ano de 2015, se comprometendo a suspender a exportação diante de qualquer suspeita da presença da doença de vaca louca no rebanho brasileiro. Pois então, tendo sabedência do tamanho da consumição que isso está provocando no país inteiro e querendo entender a razão dessa inquerência, a gente convidou para esticar uma prosa a respeito do assunto o pecuarista Luciano Vaccari, que está em Brasília, a capital do Distrito Federal. Boa noite, Luciano. Mais uma vez, uma grande satisfação ter a sua presença virtual
aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Sempre um prazer estar com você, os amigos do Terra Viva. Prazer é nosso. Ô, Luciano, sem mais enleios nem devorteios, né? É mesmo necessário parar de exportar para o nosso maior freguês do mercado por causa de um caso de falsa vaca louca? Sidney, infelizmente é isso que o acordo sanitário, que é o combinado que o Brasil tem com a China, reza. Esse acordo sanitário foi feito lá em 2015 e uma das coisas que foram combinadas é que, caso se identifique alguma suspeita de vaca louca, o Brasil tem a obrigação de se auto-embargar, comunicar à autoridade chinesa e suspender os embarques de todo o Brasil, independente de qual localidade tenha sido o fato suspeito. Infelizmente, é isso que está escrito no acordo sanitário. Luciano, agora com o avanço da pesquisa nos últimos anos, né, hoje até as crianças da roça sabem perfeitamente que a falsa vaca louca não representa absolutamente nenhum risco para a saúde das pessoas nem dos animais. Por que então que a China não reabre logo seu mercado para carne brasileira, hein? Agora é a questão diplomática, Sidney. O Brasil fez tudo o que o protocolo rezava, foi feita a análise, foi feita a contraprova do exame no laboratório lá no Canadá, que confirmou o caso atípico de vaca louca, ou seja, sem nenhum tipo de risco à saúde humana. A autoridade chinesa foi comunicada formalmente de todo o processo e recebeu toda a documentação. Agora cabe ao trabalho diplomático, às autoridades brasileiras e chinesas chegarem a um bom termo e a gente espera a retomada o mais rápido possível. Vale lembrar que no último caso que nós tivemos, ano passado, essa retomada demorou mais de 3 meses. Infelizmente, não existe um prazo para isso. Agora, no próximo mês, o presidente Lula vai estar na China e certamente esse tema deve estar na mesa de negociação. Só para lembrar, já está fazendo 22 dias que a gente está sem exportar para a China, né? Agora, Luciano, qual que é o entendimento e a recomendação da OMSA, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, a respeito dos casos de falsa vaca louca? A vaca louca atípica, o caso atípico, ou seja, aquele que é da natureza do animal, ele ocorre graças a uma degeneração celular, com o passar da idade dos animais, o tecido nervoso vai se degenerando e pode acontecer um caso ou outro, a gente chama isso de prion, infelizmente acontece com uma certa frequência, mas o mais importante de tudo isso é que não existe absolutamente nenhum risco à saúde humana, nenhum risco de contato, nenhum risco prejudicial à saúde, totalmente diferente do caso típico de vaca louca, que nós nunca tivemos um caso no Brasil e o risco dessa doença para o Brasil, o estado sanitário brasileiro é insignificante. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Por que é que o Brasil continua sendo considerado pela Organização Mundial de Saúde Animal como de risco insignificante para a doença da vaca louca na sua forma verdadeira? Porque as coisas precisam ser mostradas e comprovadas, Sidney. Apesar do Brasil nunca ter tido um caso de vaca louca típica, infelizmente tem sido recorrente os casos suspeitos de vaca louca, que depois vêm a ser confirmados como casos atípicos. A gente precisa modernizar o nosso sistema, a gente precisa dar mais transparência para o nosso sistema, e aqui eu vou tocar num ponto extremamente sensível para a pecuária brasileira, que é o tema da rastreabilidade. Nós não podemos mais, para um país do tamanho como o nosso, com a pecuária do tamanho como nossa, com a importância que a carne bovina tem para a balança comercial brasileira, não termos um serviço eficiente, seja ele qual for, de rastreabilidade. Enquanto nós não tivermos condições de mostrar rapidamente para o mundo onde foi e como foi, infelizmente a gente vai ficar sujeito a esse tipo de coisa
e o protocolo sanitário nada mais é, Sidney, do que um acordo comercial. Ali a gente combina as bases, combina os termos e é aquilo que vai ser cumprido dali para frente. Este acordo que existe hoje em vigor é extremamente prejudicial ao Brasil, já passou da hora de ser revisto, mas, infelizmente, nós não temos condições de pedir a revisão de um acordo comercial em pleno momento de crise. A gente precisa primeiro mostrar as garantias para a gente seguir e dar um passo adiante. Luciano, agora, por que o Brasil aceitou assinar esse acordo com a China? Como é que eram as condições da negociação na época em que esse acordo foi feito? As condições eram totalmente diferentes, né, Sidney? A gente está falando de 8 anos atrás, quase 10 anos atrás. Nessa época, a gente só queria saber de Rússia, União Europeia e Venezuela. Hoje, o Brasil exporta para mais de 180 países. Hoje, as ferramentas tecnológicas à disposição do Ministério da Agricultura, dos pecuaristas, da indústria frigorífica, da cadeia de insumos, elas não têm nem comparação com as ferramentas de 8 anos atrás. Acontece que, quando se quer vender, a gente senta na mesa e negocia. Tenho certeza que foi feito, na época, o melhor que podia ter sido feito. Mas isso já não serve mais para o Brasil hoje. A gente precisa urgentemente rever os termos, criar primeiro um ambiente para rever esses termos e colocar as coisas de uma maneira que agrade o comprador e que agrade o vendedor. Nesse momento, Luciano, a gente tem condições, né, para tentar reverter esse acordo, tentar mudar alguma coisa, atualizar esse entendimento da China e, enfim, sair dessa sinuca de bico que a gente está por conta desse acordo de 2015? Sidney, eu acho que essa é uma pauta das mais importantes para a comitiva do presidente Lula agora na próxima visita à China. Esse assunto tem que ser tratado sim, tem que ser tratado com seriedade e com as autoridades competentes. Nós precisamos sentar os técnicos do Ministério da Agricultura, os técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, com as autoridades chinesas, demonstrar as garantias sanitárias que nós temos condições de fornecer e, sim, em uma conversa a nível presidencial, discutir esse assunto que é o mais importante para a agenda brasileira hoje do agronegócio. A China é um grande comprador de commodities do Brasil, de milho, soja, farelo de soja, e é o maior comprador de carne bovina do Brasil. Então, esse assunto precisa ser tratado com a maior seriedade e com a maior brevidade possível, e a gente espera isso das autoridades do Brasil, do Ministério da Agricultura, já que é feito um parêntese aqui de público, o tratamento que o Ministério da Agricultura deu para este caso que aconteceu aí há 22 dias atrás, foi extremamente correto, extremamente transparente, e a gente espera que esse trabalho continue dessa maneira. Transparência também conta na hora de fechar negócio, né, Luciano? Agora, o Brasil já teve outros casos de falsa vaca louca e assim mesmo as exportações para a China dispararam nos últimos anos. Isso significa que, apesar dos embargos, eles continuam confiando na segurança sanitária da carne brasileira, Luciano? Sem dúvida, não só eles, como todos os outros países que compram carne bovina do Brasil. A carne bovina do Brasil é um produto de excelência que passa por um controle extremamente rigoroso de fiscalização. Os sistemas de inspeção federal do Brasil, eles são modelo para os sistemas de defesa mundo afora. É um sistema eficiente que funciona, tanto é que identificou a suspeita dessa doença, apesar de atípica, antes dessa carne ser colocada na cadeia de suprimento. E isso é um ponto que a gente tem que parabenizar o nosso serviço de defesa e os fiscais, os agentes federais de inspeção. O que não dá mais para admitir é que a gente abra mão do pacote tecnológico, a gente não utilize as ferramentas que estão disponíveis hoje para modernizar ainda mais o nosso sistema de inspeção. O Brasil hoje é referência em exportação de carne bovina para o mundo. A China, apesar dos últimos casos que nós tivemos, sempre retomou
comércio com o Brasil e dessa vez também não vai ser diferente, haja vista que não existe, repito, nenhum tipo de risco ou perigo para a saúde humana. Muito bom. Luciano, queria agradecer demais a sua presença eletrônica e internet aqui no nosso programa mais uma vez, né? E a gente, evidentemente, que tem muita coisa para falar ainda a respeito desse acordo, a respeito dessa situação toda, né? E vou chamar você mais algumas vezes aí para a gente prosear mais um pouco sobre o assunto. Obrigado, viu, Luciano? Grande abraço para você. Boa sorte aí nessa nova etapa aí, morando agora em Brasília, né? Capital Federal. Grande abraço, Luciano. Obrigado, Sidney. É sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer o seguinte, vamos adiantar então aquele nosso intervalo comercial que estava programado para daqui a pouquinho e já a gente volta. Aguarde. O Terra Viva DBO na TV convida agora os companheiros e companheiras boiadeiros que estão aí pelejando para ganhar a vida na lida de gado para ir junto com a gente para o mercado e tirar a limpa a falação que tomou conta da freguesia a respeito do valor da nossa mercadoria. Pois então, tendo arrematado e vencido no eito mais um dia de ansiedade na espera de alguma novidade que não veio a respeito da reabertura da porteira da China para a carne bovina brasileira, o caso que tem para ser contado aqui é que a negociada de gado terminado está mais parada do que água de poço no país inteiro. Conforme meu amigo fazendeiro até estava vendo isso acontecendo aí na sua região, o movimento na nossa praça boiadeira estava sendo sustentado pela demanda aqui do mercado caseiro, por conta aí do período de pagamento do salário ao trabalhador empregado. A questão é que, com o avançamento do calendário e o mês estando já entrado na sua metade derradeira, agora já está chegada aquela hora em que o dinheiro cria asas e vai embora. E daqui para frente o vivente fica sendo obrigado, de novo, a gostar mais de arroz e feijão com ovo. O resultado é que, tendo perfeita sabedência dessa desconjuminância entre a algibeira e a preferência da população brasileira, o comprador de boiada já está correndo o trecho com menor frequência e tem manifestado interesse quase só em vaca gorda, por causa do preço menor e da oferta maior. Já no caso do gado criado e abatido de acordo com o roteiro exigido pelo freguês estrangeiro, aí o que está sendo acontecido é que a negociação está praticamente parada, porque ninguém tem nem previsão de quando é que a China vai parar de enrolar e autorizar a retomada da exportação. Sendo assim, por medida de precaução, a indústria parou de escalar esse tipo de animal, que hoje está sem cotação no mercado. Juntando então uma coisa com a outra, muitos frigoríficos por este mundão do sertão já estão diminuindo o abate diário e até dando férias coletivas para os funcionários. Já o pecuarista, por seu lado, está rebatendo a pressão baixista e não está aceitando entregar boiada por qualquer dinheiro trocado, porque todo mundo sabe que quando a China voltar a comprar, a mercadoria vai ser muito valorizada. E além disso, dá para segurar o mestiço na invernada para esperar a situação melhorar, porque não está faltando na fazenda capim de qualidade e em boa quantidade. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 14 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a arroba subiu em 10 dessas praças, mas ainda caiu em outras 4. Começando então a recitação da relação pelas piores notícias, que é para deixar as melhores para o final, a gente registra que em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, a vaca foi rebaixada para R$ 253 a prazo e livre do Fundo Rural. Em Santa Catarina, o tombo foi geral, com o macho descendo para R$ 283,50 e a fêmea para R$ 256. No oeste da Bahia, o boi piorou para R$ 238,50 e a vaca para R$ 224,50. Já a lista das arribadas do dia foi encabeçada pelo sul do Tocantins, onde aumentou tudo, com o macho indo para R$ 228,50 e a fêmea para R$ 204. No norte do estado, a vaca arredondou os R$ 210. No Acre, o preço novo do boi é R$ 221,50. No oeste do Maranhão, quem quiser comprar macho vai ter de pagar pelo menos R$ 239,50. No norte das Minas Gerais, o boi avançou para R$ 246,50.
No norte de Mato Grosso, o macho melhorou para R$ 239,50 e a fêmea para R$ 216,50. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, o boi encareceu para R$ 266. Em Dourados, a vaca passou para R$ 246,50. Em Marabá, no Pará, o preço do boi foi levantado para R$ 233,50 e o da vaca para R$ 223,50. Em Redenção, a fêmea já não sai mais por menos do que R$ 214,50. Lavrei o chão deste sertão e plantei o feijão no pó, trabalhei de sol a sol sem dó do couro nem medo de levantar cedo, mas não sabia que para enfrentar o tempo, só a minha valentia não seria suficiente. Pois foi justamente quando eu mais precisava de alguém para me dar a mão que bateu na porteira o Zé Pereira, casadinho de novo com Maria Rita, moça bonita e trabalhadeira, e desde aquele dia a nossa parceria continua rendendo para as duas famílias prosperidade, alegria, trabalho e felicidade. Conforme o amigo já tem sabedência, mas não custa repetir, para o caso de ter aí na nossa audiência, na frente da televisão, alguém que tenha chegado agora, essas prosinhas que são recitadas todo dia no fechamento da nossa função foram escritas por mim mesmo na intenção de fazer a louvação e de defender de tanta falsificação a nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Para quem fizer gosto, são mais de 800 trovinhas diferentes que estão reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. E se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para o meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@ual.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E assim a gente encerra mais um dia na lida e anuncia a nossa despedida do povo desta terra, que por nós é muito querida, deixando feita a promessa firme de chamar os companheiros e companheiras boiadeiros para participar da próxima empreita da comitiva do Terra Viva DBO na TV, que vai ser amanhã mesmo, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.